dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo de número 36. Se você quiser estar de pé, já tem alguns irmãos de pé, vamos para ficar em uníssono, vamos ficar todos então. O texto já está quase, ou se não, já está decorado, né, pelos irmãos. Tem gente que já está lendo de trás para frente, inclusive. Que maravilha. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, acontecendo naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para um cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Pai querido, essa é a tua palavra. Não é palavra de homens, é palavra de Deus. E essa noite queremos nos colocar diante da tua poderosa presença e pedir que o Senhor, por sua graça, fale conosco, ministre aos nossos corações, que a tua palavra venha ao nosso encontro e que ao final dessa reunião nós possamos dizer verdadeiramente: o Senhor falou conosco. E toda honra, toda glória e todo louvor será dado ao único que é digno, o Senhor Jesus. Em o nome de Jesus nós te pedimos. Amém e amém. Poderá sentar, irmãos, em o nome do Senhor. Que alegria é poder, nesse primeiro dia de congresso, ser agraciado com a oportunidade de ministrar. Um desafio grande, depois de já termos ouvido tantas mensagens, poder voltar a esse texto hoje e incluí-lo dentro dessa realidade do nosso congresso, que são missões urbanas. Esse texto, ele trata para nós desse milagre que aconteceu nessa cidade chamada Jope. Milagre operado por Deus por meio do seu filho Pedro. A palavra de Deus, ela narra de forma muito bela como tudo isso aconteceu. Pedro está naquela circunvizinhança, naquela redondeza. Há nessa igreja uma discípula, que é alguém muito notável, alguém que tem um cuidado especial com a igreja, especialmente com um grupo que a Bíblia denomina como viúvas. Ela é alguém que desenvolve esse ministério e transforma-o em ações. Ela presenteia essas viúvas com vestidos e túnicas. Isso é tão forte que elas guardam aquilo. Essa mulher, diz a Bíblia, que num determinado momento ela veio a adoecer. A palavra de Deus não diz para nós qual é o motivo dessa doença, não diagnostica para nós qual foi a patologia, também não diz para nós qual a duração dessa enfermidade, diz apenas o final dela. É uma enfermidade que a conduz à morte, ela vem a óbito. A palavra de Deus diz que então ela falece, e os irmãos têm uma atitude: pegam aquele corpo, lavam-no, arrumam e põem dentro do cenáculo. Por ocasião da proximidade de Pedro, mandam chamá-lo, dizendo: olha, venha depressa, venha depressa. 2 homens vão ao seu encontro e Pedro vem. Chegando naquele lugar, aquele momento fúnebre, ele é logo cercado por um grupo de viúvas que vem mostrar-lhes, contar-lhe a sua dor. Pedro entra naquele cenáculo, você conhece o desenrolar. Ele põe todo mundo para fora, profetiza um milagre, dá ordem após orar, e a Bíblia diz que essa mulher vem à vida outra vez. Eu queria essa noite, irmãos, pensar, meditar com os irmãos nessa Tabita, que o texto diz para nós que vem a morte. Ela morre. Eu quero olhar hoje para essa Tabita, essa mulher
morta, esse corpo morto. Por um instante, vamos colocar um pouco de lado tudo o que o texto diz antes. Que ela era discípula, que ela era notável, quais eram as suas obras. Vamos colocar isso um pouco de lado e vamos olhar para essa mulher nesse estado de morte. Ela está tomada, ela está ali em óbito. Talvez, a Bíblia não diz se ela está num caixão, num esquife, só sabe que ela está dentro do templo e o seu corpo está morto, ali posto. Vamos pôr um pouquinho de lado tudo o que ela fez antes. Vamos olhar para ela nesse estado de morte. Isso não é um desrespeito. As próprias irmãs de Lázaro fazem isso. Elas dizem: Senhor, a gente amava muito ele, mas já cheira mal. É o caminho normal da vida. A morte que chegou aí, Tabita agora está morta. A academia, os intelectuais, a Academia Brasileira de Letras trabalha com um conceito de imortalidade, que não está no autor, está na obra. A obra, o livro, a produção, ela é imortal. Machado de Assis é um imortal. Porém, Machado de Assis, enquanto pessoa, também seguiu por esse caminho, que a Bíblia diz que é o caminho dos mortais. É o nosso caminho. Tabita morta, posta ali, naquele lugar. Pois muito bem, aquele corpo posto. Eu quero hoje, irmãos, com a graça de Deus, olhar para essa mulher morta e ver nessa cena um quadro da realidade que nós vivemos. E a partir disso, para que a gente possa caminhar e entender um pouco dessa essência do que Deus nos reuniu esses 3 dias, desse conclave a missões urbanas. Tabita está morta. A Bíblia diz que os irmãos têm uma preocupação especial. Eles lavam o corpo, fazem ali uma asepsia, lavam aquele corpo. A gente não sabe qual foi o motivo da morte, não sabemos se havia algum ferimento. A Bíblia diz que o corpo foi lavado, aquele corpo está limpo. Como é costume até hoje, provavelmente ela foi vestida, talvez com um vestido muito bonito, afinal de contas ela produzia isso. E ela foi então conduzida, colocada dentro do cenáculo, dentro do lugar onde os irmãos se reuniam para cultuar. Um corpo morto, que agora está limpo e está dentro do cenáculo. Esse corpo, essa mulher que morreu, tem um conjunto de características, de feitos, de notabilidade que nós vamos deixar de lado. Vamos pensar nesse corpo somente agora. Esse corpo, embora vestido, esse corpo, embora limpo, esse corpo, embora dentro do lugar do cenáculo, há nesse corpo, há sobre esse corpo uma sentença de morte. Tabita, embora estivesse com o seu melhor vestido, embora estivesse limpa, talvez os irmãos, onde é que ela senta? Ah, senta aqui, vamos colocar aqui, próximo de onde ela sentava. Vamos guardar com carinho esse lugar dela. Tabita está no templo, Tabita está vestida, Tabita está limpa, porém, ela está morta. Embora a aparência dela foi construída pelos irmãos, tiveram o cuidado de arrumá-la direitinho, dentro dela há um processo de morte. O corpo, depois de morto, a distância de onde Pedro vê é uma distância considerável, algumas horas, ele entra num processo de decomposição natural.